o destino do ex-presidente numa decisão judicial depende de uma ação de um governo estrangeiro. É óbvio que isso é louco. É óbvio que isso é a confissão de que o julgamento foi político do começo ao fim. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então eu vou direto ao ponto. É por isso que eu olho. O que o Caetano Veloso está dizendo? Que a PEC da bandidagem tem que receber da sociedade brasileira uma resposta socialmente saudável. Uma manifestação que eles já convocaram, o trio decadente, Caê, Chico Buarque e Gilberto Gil. O que a Anitta está dizendo? Vamos ficar atentos para mais esse desserviço da nossa política. Se a Anitta está de um lado, eu estou do outro. O que o Estadão está dizendo? Que a Câmara esbofeteia o Brasil. O Estadão tem errado 9 de 10 editoriais. 9 de 10. Então ainda não está no mesmo nível da Anitta e do Caetano, mas está quase. Toffoli dá prazo de 10 dias à Câmara para explicar a PEC da blindagem. Provocado por quem? Pelo Kim Kataguiri do MBL. Alguma dúvida de que o MBL é cavalo de Troia dentro da direita, porque não é direita? São neotucanos oportunistas? Quem não entendeu isso ainda sobre o MBL não entendeu nada. Como diz o André Marsiglia, senhores, a questão não é se a PEC é ou não adequada, mas que o Congresso não pode ter uma babá. Aliás, a PEC tem vários problemas, mas o ponto é justamente esse. O ponto é evitar que um poder fique totalmente de joelhos perante o outro. Por isso que em condições normais de temperatura e pressão, ninguém é a favor de votos sigilosos da Câmara, porque a gente quer a transparência dos nossos representantes. Mas hoje em dia, quem dá sua cara a tapa, vota de determinada forma, é perseguido pelo STF. A PEC vai aumentar o poder dos corruptos, vai gerar mais corrupção, até o crime organizado vai entrar no Congresso, alega Lewandowski. Oi? Hoje, como é que está a situação? Deixa eu lembrar, deixa eu refrescar a memória. O Sérgio Cabral tá livre, companheiro. Não tem um vagabundo, criminoso, corrupto da Lava Jato preso. A PEC da bandidagem vai promover corrupção? Agora, quantos inquéritos nós temos hoje de conservadores pelo crime de opinião? Vários. E quantos inquéritos contra esquerdistas? Quase nenhum. O Janones não está no inquérito de fake news. Entende a gravidade da coisa? A prova escancarada de que esses inquéritos todos servem para punir, coagir a direita? Retrocesso lamentável, diz o tucano global Merval Pereira, que também tem errado 10 de 10. Ele diz, é a ação do ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-senador e governador maranhense Flávio Dino, que provoca o alvoroço todo. Ele simplesmente exige transparência, impessoalidade, responsabilidade na distribuição do dinheiro público. E eu choro mais uma vez e peço desculpas, escorreu uma lágrima. Porque é muita bondade do Flávio Dino, tadinho. O comunista do PT, que até ontem estava no governo Lula, ele quer só transparência. O Merval Pereira acreditou nisso. E o Congresso malvado, cheio de corruptos, não aceita. Essa narrativa não cola, né, gente? O Congresso tem 1000 defeitos. O Congresso tem um centrão fisiológico enorme, que não é exatamente reconhecido pelos seus valores morais, pela sua ética. Daí a você concluir que o Congresso é o inimigo, não o Flávio Dino, vai uma longa distância.
porque o Congresso, pelo menos, é eleito. Você consegue, com algum esforço, demitir um ou outro vagabundo lá dentro. Os quadrilheiros do Supremo, não. Você não consegue fazer nada. Então não caia no papinho do Estadão, do Merval Pereira, do Caetano e da Anitta, grande filósofa política. Faltou o Felipe Neto. Estava fazendo compras na Flórida. Não pôde se manifestar. Olha a piada pronta. Senador Renan Calheiros, que outrora era líder de inquéritos, um depois do outro foi sendo enterrado pelo Supremo, diz que PEC pode transformar o Congresso em refúgio de criminosos. O Renan Calheiros fala isso sem nem corar. Mas é muita cara de pau. Como eu disse, Fernando Schiller, sério, liberal, PEC da blindagem cria algo completamente absurdo, que é a extensão do foro privilegiado. Eu concordo com ele em teoria, tinha que acabar o foro de prerrogativa no Brasil. Mas hoje, dentro da situação nada normal em que vivemos, qual é o intuito disso? Colocar os presidentes de partidos no foro. Então, meus amigos, nós temos, na hora de avaliar se somos contra ou a favor de um projeto, nós temos que analisar as circunstâncias. Falar em Lewandowski, crime organizado pode se infiltrar no parlamento. Pode. Não é o crime organizado que tem diálogos cabulosos com a turma dele, do PT. Aliás, ele que deve ser adorado pelos marginais porque ele é o garoto propaganda do Serviço de Atendimento ao Criminoso, a audiência de custódia. Enquanto isso, o Flávio Dino, comunista, vai lá e abre inquérito contra Bolsonaro com base no parecer da CPI da Covid. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. De novo, a forma de tentar ler isso de maneira otimista é que eles têm que estar desesperados para puxar da cartola CPI da Covid, meu amigo. E o Dino, olha a cara de pau, era governador do Maranhão na época, do consórcio do Nordeste. Vocês lembram disso? Hemp Care, o nome da empresa de maconha contratada para entregar respiradores que nunca entregou, avaliados em 50 milhões de reais. O Rui Costa, da turma do PT, disse que fechou com a empresa porque não sabia inglês. O consórcio do Nordeste incluiu Araraquara. Araraquara, que está longe para burro do Nordeste. Araraquara, que é para onde o Lula foi no 8 de janeiro. Ou seja, reduto petista. Por que será que foi incluído no consórcio do Nordeste? É isso que o Flávio Dino vai investigar? Não. O Estado pagou mais que o dobro por respiradores que não foram entregues. Isso ninguém liga. Inquérito sobre respiradores volta ao STF, cai na mão de Dino. Ah, entendi. Entendi o jogo. Eles falam em pacificação e numa só canetada abriram um processo contra influenciadores de direita, jornalistas, família Bolsonaro. Querem pacificar o Brasil, sim. Desde que pacificação seja entendida como a morte da direita e a vitória tucanopetista. A vitória definitiva dos petistas e tucanos. Aí tudo bem. Aí, meu amigo, não há mais diferença para a Venezuela. Maduro manda prender ativista, opositor e familiares na Venezuela. Se a Venezuela continuar assim, vai ficar igual ao Brasil daqui a pouco. É ou não é? Olha o teatro das tesouras, é tão ridículo que eles já estão começando a vender no balão de ensaio, ou tentar vender,
o Ciro Gomes como de direita. Antipetista, focado na economia, político, pode ser o candidato da direita. Mas vão plantar batata antes que eu me esqueça. Ciro Gomes de direita nem aqui nem na China. Aliás, na China ele pode ser um monte de coisa, porque ele tem uma relação forte com o Partido Comunista Chinês. Meu amigo Flávio Gordon escreveu hoje na Gazeta sobre essa ressurreição vexaminosa da CPI da Covid. Diz ele: a imprensa amestrada, por óbvio, amplifica o espetáculo. A cobertura, muitas vezes desprovida de análise crítica, confere legitimidade ao inquérito, apresentando-o como inevitável, ou natural. A repetição midiática de acusações já desmentidas pelos fatos, aliás, desde então, tudo jogou a favor do Bolsonaro, na questão da pandemia, cria um efeito cumulativo. A opinião pública passa a considerar como verídicas conclusões que, na realidade, não resistem ao escrutínio racional. O objetivo é a criação da espiral do silêncio, também descrita por Elizabeth Nolan Newman, em que a percepção de consenso social impõe conformidade e silencia dissidências. O efeito, é esgarçar ainda mais o tecido social brasileiro, originando uma completa desconfiança nas instituições por parte de ao menos metade da população. A ideia de que opositores políticos são criminosos por definição instala uma lógica perversa na qual o debate público não é mais sobre ideias ou políticas, mas sobre sobrevivência e lealdade. A CPI da Covid, originalmente concebida como comissão parlamentar de inquérito, converteu-se em instrumento de disciplinamento moral e agora, como inquérito judicial, expande sua capacidade coercitiva. Vamos usar o porrete contra toda a direita. É disso que se trata. A nossa esperança, repito, é que os cavaleiros do norte estão atentos. Christopher Landau rebate até postagem da Folha de São Paulo hoje em dia, mostrando o absurdo da justiça brasileira, que faz de Bolsonaro um refém, dizendo que ele pode ir para papuda se houver mais sanções, ou seja, o destino do ex-presidente numa decisão judicial depende de uma ação de um governo estrangeiro. É óbvio que isso é louco. É óbvio que isso é a confissão de que o julgamento foi político do começo ao fim. Temos que torcer, então, para que venha a cavalaria. O Barroso, na sua linguagem corporal e também no que está sendo dito, dá sinais de que está preocupado, sim. Quase chora. Eu nunca havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. E, portanto, a narrativa correta. No Brasil, não existe censura. Não, imagina. Ele acha que repetindo isso em tom choroso vai enganar alguém? Ele pode enganar a turma toda do Estadão, da Folha e do Globo que quer ser enganada. Mas nos Estados Unidos, quem está acompanhando com lupa o Brasil não vai ser engambelado por esse discursinho mequetrefe. E sobre impeachment de ministro do Supremo, que estão tentando mexer até nisso, com uma provocação do partido Solidariedade, do Paulinho da Força, tornando o processo ainda mais difícil. Detalhe, a lei é de 1950.
Desde então não houve um impeachment de ministro. Mas eles querem tornar o impeachment de ministro do Supremo ainda mais difícil. Diz Ludmilla. O Partido Solidariedade entrou com a DPF buscando a não recepção de artigos da lei de 50 pela atual Constituição. Se essa demanda tiver sucesso, o procedimento do impeachment contra o ministro do STF ficará infinitamente mais difícil. Lembrando que até hoje nenhum sofreu impeachment. E olha que são mais de 30 pedidos só para Alexandre de Moraes e ele não vai para plenário sequer, porque o presidente do Senado mata no peito. Antes Rodrigo Pacheco, agora Davi Alcolumbre. Mas há um detalhe nessa história, acrescenta Ludmilla. Além do assunto referente ao impeachment, o partido, de forma malandra, inseriu nos pedidos uma questão referente ao artigo 236 do Código Eleitoral, que não tem nada a ver, mas tem um detalhe. O relator era Gilmar Mendes, então vai para ele mesmo o caso do impeachment. É a velha e manjada manobra de prevenção artificial, de conexão forçada, que viola a probidade e a boa-fé processual. É o desvirtuamento do direito da ação e caberia ao juiz, por sua vez, detectar a manobra e impedir tal manipulação da justiça. Mas sabemos que isso não acontecerá. Gilmar já aceitou a função e está devidamente posicionado para entrar em ação a qualquer momento, porque eles querem tornar aquilo que já é quase impossível, impossível de vez. O sistema está todo ele unido contra nós, o povo brasileiro. Não está fácil a vida de brasileiro decente. Temos que contar muito com as sanções da cavalaria americana, porque está difícil. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.